essa parada do Campeonato Brasileiro, nos resta falar a respeito da Copa América que se realiza no Brasil. Todo mundo sabe que o futebol sul-americano hoje está num plano secundário com relação ao futebol organizado que se pratica na Europa. Por quê? Porque os europeus tiveram a visão suficiente para contratar os maiores nomes dentro e fora de campo. Organizam campeonatos milionários e acabam carregando os maiores astros do mundo da bola para as suas competições. Mas, quando chega a Copa América, nós sul-americanos que passamos a ter apenas um papel de fornecedor de talentos, temos a oportunidade de trazer de volta todos aqueles que jogam pelo mundo afora. O Brasil, por exemplo, convocou o quê? 3 jogadores que estão em ação por aqui, o resto todo é de fora. Esse é, no meu modo de ver, um aspecto negativo no sentido de conquistar a torcida. Até mesmo na convocação a coisa não é como antes. Antes a gente procurava saber quem era do Flamengo, do Palmeiras, do Vasco. Havia uma expectativa com essa convocação. Começa daí. Aí vem uma estreia do Brasil, depois de uma festa bonita, contra o fraco time da Bolívia, e a seleção brasileira não joga um bom futebol. É claro que o Tite ainda está naquela de estruturar a equipe, mas diante de um time que foi apenas uma arrumação dentro de campo, foi muito pouco, e por isso o público apupou. Agora, não é segredo para ninguém que o futebol sul-americano ele tem o Brasil, pelos 5 campeonatos conquistados, a Argentina, que conquistou 2 títulos, e a equipe do Uruguai, a seleção do Uruguai, que conquistou 2 competições. Mais o que o Chile, a Colômbia e tal, se tem, na verdade, uma certa nobreza, né, dentro do futebol sul-americano. Muitos outros são apenas participantes. Mas eu quero dizer o seguinte, que está aí a Copa América e nós vamos observar qual a quilometragem do futebol brasileiro com os valores que ele tem, que estão espalhados pelo mundo. Agora, tem um detalhe. A Europa hoje regozija-se de ter um futebol espetacular, de mandar no futebol. As sobras são impressionantes. Mas foi no continente sul-americano que se formou uma geração dos maiores craques que o mundo viu jogar. Só em termos de Brasil, Garrincha, Pelé, Nilton Santos, vai-se para o futebol argentino, o grande jogador Di Stéfano, que essa nova geração não conheceu, o Maradona, e por aí vai. Quantos brasileiros, quantos sul-americanos tiveram a escolha como melhores do mundo? De modo, meus amigos, que apesar dessa posição da vetusta Europa, ninguém produziu mais gênios da bola do que a América do Sul. Pelo menos esse é um aspecto que infla um pouco o nosso ego. O Brasil começou mal, não apresentou um futebol condizente, o Tite ainda tem algumas dúvidas esquemáticas, a ausência do Neymar foi sentida, tem seus problemas, mas é um jogador importante, é um jogador que desequilibra, seria um dos chamarizes dessa Copa, mas infelizmente está fora. Então vamos acompanhar, para saber como está a Argentina, o Uruguai, a Colômbia, o Brasil. Enfim, é uma competição nossa. Hermanos, pero no mucho, porque afinal de contas, em muitos jogos dentro dessa história da Copa América, que já foi sul-americana, tivemos muitos jogos onde o pau comeu, onde a confusão foi grande, em função dessa rivalidade que oblitera a cordialidade que deveria imperar entre os hermanos. Mas o futebol não tem esse negócio, não. Para finalizar, um aspecto negativo. Nós vamos falar ainda sobre a competição. O ingresso médio, o preço do ingresso médio no Morumbi, para a abertura da Copa América, foi de R$ 490. O menor preço foi R$ 190. E como bem disse Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético e atual prefeito de Belo Horizonte, estádio não é lugar para pobre. Muita gente não gostou dessa afirmação, mas é a dura realidade. Desse preço, futebol realmente não é
para ser acompanhado por pobre. Ele vai ter que se contentar com a televisão. Eu lamento porque um dos lugares sociais mais importantes para o brasileiro é o futebol. Depois de tantos lugares roubados, usurpados, retirados do brasileiro. E desse preço, pobre vai ficar cada vez mais longe do Estado. E pobre, eu falo, é a maioria dessa população. Era esse o recado, a gente ainda volta acerca de Copa América, sim.